tarde a todos, eu sou Viviane Fernandes e bem-vinda a mais uma live dos Embaixadores do Rio de Janeiro. O nosso entrevistado de hoje é o nosso querido Arnaldo Bichucha. Estamos aguardando a sua entrada, tá? Lembrando que existe uma setinha aqui embaixo que vocês podem convidar a seus amigos e conhecidos a fazerem parte dessa live com o nosso querido Arnaldo Bichucha. Ele é carioca, jornalista com MBA em Gestão de Empreendimentos Turísticos e atua no mercado de receptivo do Rio de Janeiro há mais de 30 anos, além de acompanhar grupos pelo Brasil e América Latina. Eu vou falar um pouquinho sobre Arnaldo enquanto ele não entra, tá? Vocês podem ir entrando e convidando. Lá, o querido Arnaldo já entrou, Aline, Dani, sejam bem-vindos. Estou aguardando aqui o ok. Olá, querido Arnaldo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada a todos pela presença. Você está conseguindo escutar bem? O áudio tá bom? Está picotando um pouco, mas dá para te entender. Tá. Seja muito bem-vindo. Olá, Bahia Boatê, acabou de entrar na nossa live também. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito o convite dos embaixadores do Rio de Janeiro. Afinal de contas, nosso querido Arnaldo, ele tem uma história dentro do turismo, né, com muita maestria, né? Eu vou falar um pouquinho, eu vou ler um pouquinho sobre a história aqui que eu gosto de apresentar, né, enquanto todos os nossos amigos de turismo vão entrando. E aí, sejam todos bem-vindos, lembrando que a gente tem uma setinha aqui embaixo e que você pode convidar outras pessoas a participarem também. Tá? Como eu estou num local público, eu estou de máscara, seguindo todos os protocolos que a gente tem que fazer e que é o correto, né? Uma boa tarde a todos. Nosso querido Arnaldo, ele é carioca, jornalista, com MBA em Gestão de Empreendimentos Turísticos, atua no mercado receptivo do Rio de Janeiro há 30 anos, além de acompanhar grupos pelo Brasil e América Latina. Entre 1995 e 2001, foi presidente do Sindicato Estadual de Guias de Turismo do Rio de Janeiro. Foi sócio da A4 Consultoria, que coordenava eventos e operações de cruzeiros marítimos. Foi sócio de 2 empresas de transportes turísticos e agora é o presidente licenciado da Associação Liguia, Liga Independente dos Guias de Turismo, por estar ocupando coordenação de operações turísticas da Secretaria Municipal de Turismo do Rio de Janeiro. É uma grande honra tê-los aqui conosco. Querido Arnaldo, seja muito bem-vindo. Aí todos os que estão aqui entrando, né, sejam muito bem-vindos também. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Viviane? Que pena que você está de máscara, tão bonita. Vou tirar um pouquinho aqui. Mas eu estou no local, então a gente tem que ter todos os protocolos, né? Com certeza, com certeza. E aguardar que essa vacina chegue o mais rápido possível para que a gente volte, né, ao nosso turismo e retorne, né? Mas, querido Arnaldo, começando aqui o nosso bate-papo, né, eu vou te fazer uma pergunta, né, que seria com relação a você vê hoje os impactos da pandemia, né, que a gente está vivendo hoje. Então, picotou um pouco, mas, pelo que eu entendi, é para falar sobre o impacto dessa pandemia nessa nossa atividade de turismo, é isso? Deixa eu repetir a pergunta aqui, para quem não conseguiu escutar. Eu vi que deu uma picotadinha, que seria qual a sua avaliação sobre os impactos da pandemia, né, na atividade turística, né? Quais os impactos que a gente está tendo aí, né, mediante essa pandemia que a cada momento é uma novidade, né, que as coisas vão acontecendo. Qual a sua visão, né, com relação a isso tudo que a gente está passando dentro do universo do turismo? Pois é, Viviane. Primeiro, assim, uma situação inimaginável, né? Ninguém poderia imaginar que a gente já está passando por isso, e a gente já está há 1 ano nessa brincadeira. A primeira avaliação é de que, quando chega a pandemia, o turismo é a primeira atividade a ser interrompida por completo
Sim, porque outras atividades elas vão parando, mas não param assim de imediato. O turismo de imediato para. Inclusive, a gente no início viveu situações de brasileiros que não conseguiam voltar para o Brasil e vice-versa, estrangeiros que estavam no Brasil querendo voltar para os seus países de origem e tinham muitas dificuldades para conseguir voo. Quer dizer, é uma situação já complicada de cara para a atividade. sim. A consequência imediata é o interrompimento, a interrupção da atividade faz com que várias empresas comecem a demitir funcionários. Então, você tem uma demissão em massa, mas a grande parte dessas, ou seja, todas as demissões através da CLT, quem está contratado, com carteira assinada, ao ser demitido, tem acesso à sua rescisão, tem acesso ao seu fundo de garantia, tem acesso a um seguro-desemprego. E aí, nessa história toda, talvez o mais precarizado de todos seja o guia de turismo, que é a minha origem, porque é um profissional autônomo. Então, dentro da atividade mais afetada, o guia de turismo, por ser autônomo, desde então, ou seja, há um ano, está sem trabalho, sem renda e sem nenhum tipo de benefício que quem está através da CLT teve até então. Mas, assim, o turismo como um todo, no Brasil, no mundo inteiro, a gente já faz cálculos de quantos bilhões ou trilhões de dólares já se perdeu com a pandemia. E a gente fica aí preocupado porque ainda não consegue ver uma recuperação de verdade, né? Então, o impacto é brutal, brutal. Na verdade, começa a sinalizar, né, uma melhora, e aí a gente teve essas questões envolvendo muitas aglomerações, hoje teve uma matéria que o Rio de Janeiro existe uma possibilidade de um lockdown, quer dizer, a gente está vivendo um dia de cada vez, né? E com essas dificuldades imensas, né? Porque quando a gente vê que sinaliza uma melhora, acontece, a gente recebe uma bombástica como essa, e o Rio de Janeiro ele é a cidade mais turística, né, se não uma das mais, do nosso querido Brasil. Né? Então, a gente está realmente passando por um momento muito difícil, uma dificuldade, um momento muito complicado. Né? Arnaldo, desde o final de agosto, setembro do ano passado, né, houve uma retomada dessa atividade turística. Né? Como você avalia esse movimento? Conta um pouquinho para a gente. Olha, primeiro assim, tentou-se, na verdade, assim, é uma opinião, lógico que é uma opinião baseada em fatos que a gente vê acontecendo por aí, tentou-se realizar essa retomada para poder minimizar exatamente esses impactos que a gente já vinha sofrendo. Então, em algumas cidades a retomada é um pouco maior, outras um pouco menor, mas eu vou falar assim, em termos de não só do município, mas no estado do Rio de Janeiro, que talvez 80% desse movimento seja na capital, mas falando do estado inteiro, eu diria que a gente talvez tenha alcançado 10% do movimento que a gente tinha antes de março de 2020. Então, é uma retomada muito frágil, muito incipiente, que não dá para ser dita que é uma real retomada. É um recomeço, alguma coisa. A gente sabe que são brasileiros viajando num raio num raio de poucos quilômetros, também não tem brasileiros viajando um pouco mais distante, mas a preferência é você ficar mais próximo. Existem alguns, muito poucos estrangeiros ainda vindo para o Brasil, mas é uma raridade, porque, na verdade, a pergunta que eu sempre faço é: você se sentiria segura para sair hoje com a sua família, seus pais, seus filhos, seus maridos e esposas, que sabem, quem quer que seja, para viajar para tão longe sem ter a certeza que conseguiria voltar são e salvo? Então, essa insegurança é que faz que também, além das restrições, falta de voo, a impossibilidade de entrar se você não tiver um teste, quer dizer, tem mil situações em torno disso daí. Então, no fundo, é uma retomada muito frágil. Sim. E que tende a retroagir sempre que acontece o que está acontecendo agora. Ou seja, a gente tem visto em cidades como Arraial do Cabo, como em Búzios e agora também no Rio de Janeiro, quando você volta a fazer restrições,
Infelizmente, muitos profissionais vão para a rua fazer manifestação querendo lutar por um direito a trabalhar. Quando, na verdade, a restrição ela tem uma preocupação muito maior do que o simples dinheiro que você vai ganhar hoje. Sim. Porque você pode ganhar o seu pão de hoje e de amanhã e, de repente, não ter mais como ganhar o de depois de amanhã. Então, existe uma necessidade de fazer novas restrições e isso vai fazer com que essa retomada frágil ela retroaja e a gente volte a ter situações como tinha antes do primeiro semestre, lá no primeiro semestre de 2020. Tá muito complicado, né? Deixa eu só dar uma pequena pausa aqui. O Baiá falou que eu estou picotando. Só um segundinho, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Técnica. Agora que você está falando, até deu uma melhoradinha. Deu uma melhorada? Tá todo mundo escutando bem? Melhorou. Tá, deixa eu só. Eu vou entrar numa pequena pausa, é um minutinho só. Espera aí que eu já retorno. Voltei aqui, já retornei. Vamos ver se a gente consegue se melhorar esse chiadinho. Então, Arnaldo, é o que a gente estava falando, né? A gente tem aí alguns sinais, né, dessa retomada, mas enfim, a gente dá sempre alguns passos para trás, né, na medida que essas situações estão ocorrendo, que são, né, que a gente teve hoje, né, de um possível lockdown da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente está acontecendo, né? Era de alguma forma previsível, né? Porque o brasileiro, em especial o carioca, a juventude, né? Usou muito pouca máscara, se aglomerou muito no período de carnaval, e aí o que a gente esperava aconteceu, que subiu essa linha aí do Covid, e isso afeta a ponta da pirâmide, que é o nosso também, eu não sei o que é isso, não. Você está tirando? Mais ou menos. Voltou a picotar um pouquinho melhor. A terceira pergunta, a gente já praticamente respondeu, né? Enfim, hoje com essa novidade, né, que a gente recebeu da imprensa, mas eu não vou deixar de fazer, porque eu queria a sua opinião, né? Com relação a se existe alguma previsão sobre a real retomada das atividades, né? Pois Viviane, primeiro a gente tem que dizer que é que nem um filho. A gente educa um filho muito por exemplo. Os filhos eles se miram nos pais e acabam copiando o que o pai faz, o que o pai gosta, ou a mãe também. E, infelizmente, na política, num país, num estado, ou até mesmo no município, é o exemplo que faz com que as pessoas também se comportem de uma maneira ou de outra. Infelizmente, a gente é obrigado a dizer que a gente não tem bons exemplos hoje. Eu quero estar falando contigo aqui, estou com o computador ligado, e eu estou lendo aqui uma manchete que me deixa muito triste, mais triste ainda, que diz o seguinte, a manchete, não sou eu que estou dizendo, em meio a colapso, Bolsonaro questiona, parece que só Covid mata. Então, minimizar demais o problema que a gente está tendo. Sim. No turismo, as pessoas têm que entender um pouco da dinâmica do turismo, principalmente quando a gente fala do turismo internacional. O brasileiro, quando vai viajar, às vezes ele se planeja de uma semana para outra, quando não é de um dia para o outro. Sim. Mas um turista europeu, um turista norte-americano, ele se planeja com um mínimo de 6 meses de antecedência. Estou falando de um mínimo. Mas normalmente, às vezes, são 8 meses, 10, um ano de antecedência. Nesse momento, não há turista no mundo que esteja planejando a viagem para o Brasil. Eu não estou falando nem de Rio de Janeiro, para o Brasil. Por causa das notícias que saem lá fora sobre o nosso país e que não são opiniões, são fatos. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Aí eu estou fazendo uma suposição, se lá em julho a gente tiver boas notícias, que essa realidade esteja completamente mudada para melhor,
e aí a gente comece a ter turistas europeus e norte-americanos se planejando para vir para o Brasil, isso significa que ele só vai chegar aqui em janeiro de 2022. Sim. Então, de maneira otimista, em janeiro de 2022, a gente começa a ter algum movimento, também ainda não será aquele movimento, mas terá algum movimento de turismo internacional. Então, quer dizer, por enquanto, o que se pode fazer de previsão é que durante 2021 a gente vai continuar patinando no mesmo patamar que a gente já vem patinando desde agosto e setembro, que é esse, no máximo, 10% do movimento que a gente está acostumado. Fora isso, o que eu posso dizer é qualquer pessoa que durante a pandemia diga que tem certeza de alguma coisa, interna, porque ela está maluca. Porque a gente está num momento que a única coisa que a gente não tem é certeza. Tudo é um questionamento. A doença, o vírus, como se proteger, como cuidar. A gente ainda está descobrindo essas coisas. Mas as previsões ainda não são das melhores. Perfeito. Vai até estar colocando excelente colocação. Né, a Moca Digital Artes ainda a gente não tem nem ainda, infelizmente, vacina para todos, né? Se liga no guia. Se liga no guia. Tá falando que sem vacinação em massa não haverão turistas internacionais, isso é um fato, né? E Guimarães vai fazer muita diferença se tivermos a temporada de navios começando em novembro, dezembro. Né? Lembrando que a gente não consegue ler todos os comentários, né, querido Arnaldo? Você é uma pessoa muito conhecida, muito querida, né? Então tem muitos comentários. Se a gente não conseguir ler todos, essa live vai ficar disponível depois e o Arnaldo pode responder a cada um de vocês todas as outras dúvidas, tá? Protocolos. Se liga no guia, está falando vacinação em massa já. É o que todos queremos, né, querido Arnaldo? A gente, né, é o que vai salvar de fato o turismo, né? Mas infelizmente não depende de nós, turismólogos nem guias, né? Isso é uma coisa bem mais macro, né? Pois sabe o que é engraçado? Engraçado, né? Engraçado em termos, não é? Engraçado pela maneira da gente falar. Até hoje, ninguém questionou quem fabrica, ou quem distribui, ou como toma, ou quais são os efeitos colaterais de vacinas contra a poliomielite, contra a varíola, sarampo, a tríplice, todas aquelas vacinas que as nossas crianças têm que tomar com aquela cadernetinha, e sem aquela cadernetinha, nem se matricular em escola não se matricula. Sim. Né? Ninguém questiona a vacina da febre amarela quando você tem que viajar para um país. Ninguém questiona isso. Aí vem essa questão emergencial. E esse emergencial também é aquela questão de que você ainda não sabe quanto tempo você fica imune depois de tomar a vacina, porque isso só vai poder ser descoberto a partir de você ter mais de 70% da população mundial vacinada, para a gente poder começar a fazer estudos desse tipo. Então, quer dizer, nesse momento, tem que ficar bem claro e tem que ser repetido sempre. Não há remédio. Ponto. Não vamos ficar naquela discussão maluca que estava antes. Não há remédio. Então, a gente tem que vacinar. Uma vacina tem mais proteção, a outra menos. Eu estou pronto para tomar no braço uma, no outro braço outra, no bumbum outra. Estou pronto para tomar todo exemplo. Eu também. Não tem problema. Não vou ficar discutindo. Mas é porque tem empresa que está se beneficiando dessa emergência para ganhar mais dinheiro. Se for para ganhar dinheiro e salvar a vida da população mundial, vamos ganhar dinheiro. Não tem problema. A questão toda é que se a gente não focar nisso daí, não há o que fazer. Não há o que fazer. Exatamente. Nos Estados Unidos, coincidentemente, após a troca de presidente, essa semana teve um dia que foram vacinados, em um dia, mais de 4 milhões de pessoas. Em um dia. E aqui, a notícia que eu vi ontem é que 10% dos casos de COVID no mundo estão no Brasil. Nossa. E 10% das mortes por Covid no mundo estão no Brasil. Ou seja, não adianta ficar nessa discussão se não é.
faz o que tem que fazer. Eu Exato. costumo brincar, Viviane, só para complementar, que às vezes a gente pega algum tema muito técnico e quer discutir ideologicamente o tema. Sim. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: varrer rua é de direita ou de esquerda? Varre a rua e não me encha a paciência, entendeu? Exatamente. Asfalto é de direita ou é de esquerda? Asfalto é de direito, porque você paga um IPVA para ter o asfalto. Então não tem que discutir, entendeu? Então vacina é de direita ou de esquerda? Não tem, vacina e acabou. Sim, exatamente. A vacina não é uma questão política, a vacina é uma questão de saúde. Né? A vacina vai fazer a economia de volta, né? A vacina que vai fazer a indústria do turismo retornar. Né? Então, exatamente, não tem direita, não tem esquerda, não tem guerra. Perfeita a colocação. Perfeita, Você quer tomar vacina no braço esquerdo, você toma no braço esquerdo. Quer tomar no braço direito, toma no braço direito. Mas toma a vacina. mas toma a vacina. Né? Até porque a gente está Ah, brincando aqui, mas isso vai ser um protocolo, certamente, não só, né, das pessoas que querem visitar o Rio de Janeiro, como querem viajar, né, quando as fronteiras reabrirem para outros países, eles estão cogitando e vai existir o passaporte das vacinas. Então, a Islândia já fez isso. é, A Islândia foi o primeiro país a fazer, mas uhum, aí tem um complemento, que na Islândia eles só estão aceitando turistas que foram vacinados com as vacinas que foram aprovadas na comunidade europeia. E aí a Coronavac e a Sputnik não estão nessa lista. É uma loucura, é uma loucura. é uma loucura. Não, mas isso vai acontecer em todos os países, é claro, né? Porque isso é o mínimo de precaução que vai. Então não adianta falar que não vai tomar vacina, que não vai fazer, que não vai acontecer, porque você não vai ficar parado, congelado e o mundo precisa andar, a economia precisa seguir, né, Arnaldo? A gente está aí vivendo um momento pior do turismo, eu acho que da vida de todos nós, né? O pior momento dos guias de turismo, né? Que estão parados, né? A economia que não gira, né? Não entra, não, quer dizer, só sai, né? Algumas empresas trabalhando com uma receita negativa, porque efetivamente você não tem venda, né? O guia de turismo trabalhando muito pouco, né? Porque por mais que a gente tenha esse retornado um pouco, né, desse turismo sobre rodas, desse turismo interno, ainda está a desejar, né? Porque as pessoas ainda estão com receio, estão começando a ficar cada vez mais descapitalizadas, o que é ruim para o turismo, né? Porque aí você tem a vontade de viajar, está vacinado e não tem como pagar a viagem. Então, isso vira uma grande bola de neve, né? Então, a gente tem que torcer mesmo para que essa vacina entre o mais rápido possível e concordo com a sua colocação, nem de direita nem de esquerda a gente tem que ter a vacina, né? E cada... Eu ainda vou fazer um complemento. Uhum. Vou fazer um complemento que é o seguinte: além da questão de impactar na economia, essa retomada que a gente está falando, que ainda é uma retomada muito incipiente, as pessoas não entendem que o pouco de retomada que a gente já teve ainda coloca os profissionais de turismo em risco. Porque não é que o guia, o motorista, a pessoa que está no acesso aos atrativos, na bilheteria, toda essa rede de trabalhadores do turismo que estão lá na ponta da lança, Sim. eles estão em contato com as pessoas que estão viajando. Então, a gente já tentou, já colocou num projeto de lei na LERJ que os profissionais de turismo entrassem na lista de prioridade da vacinação também. Porque você simplesmente incentivar a retomada, só por uma questão econômica, você acaba colocando esses profissionais em risco também. Então não dá para ficar colocando só uma coisa ou só outra, tem que fazer o conjunto da história. Exatamente. Não, eu acho que isso é uma opinião minha, tá? Eles começaram, né, digamos assim, planilhando de 99 anos em diante, eles não colocaram nem as crianças, nem os adolescentes. A gente sabe que existem índices de mortalidade de crianças e adolescentes, né? Então, foi um questionamento sempre que eu coloquei. Eu falei, eu achei que já começou de uma forma correta. A gente tem que vacinar os idosos, as crianças, os profissionais da área de educação, porque como é que o meu filho vai ter uma aula presencial com um professor que não foi vacinado, né?
E o turismo, para receber o turista, como é que um guia de turismo não pode ter? Então, tem que ter uma lista de prioridades. Parabéns por essa colocação, porque faz a nossa indústria girar. Sem dúvida nenhuma, o profissional de turismo ele tem que estar na ponta da pirâmide da vacina também. Ele não pode ser o último a ser vacinado se ele for um guia jovem, por exemplo, né? Que ele vai ser vacinado quando? Né? E quantas novas gerações de guias maravilhosos, jovens a gente tem e que vão acabar sendo prejudicados por essa questão dessa escala, não é verdade? Sempre lembrando que a gente, quando fala da vacina para alguém mais jovem, saudável, a gente está querendo proteger a vida dele e de outras pessoas, porque depois ele vai para casa, ele se relaciona com outras pessoas. A transmissão do vírus é mais importante do que a doença em si. Sim. Porque se a gente tivesse, e aí é que entra a questão das restrições, do isolamento, que as pessoas às vezes chamam de lockdown, que a gente nunca teve ainda lockdown no Brasil, mas é a necessidade de parar a transmissão. Não é para você evitar ficar doente, é para evitar que todo mundo fique doente ao mesmo tempo. Isso as pessoas, não sei, às vezes não querem entender. O problema não é ficar doente. A gente já tem, os médicos já têm aprendido a lidar com a doença, a possibilidade de você ser tratado, bem tratado, tem melhorado a cada dia. Mas se você tem uma quantidade de pessoas doentes e gravemente doentes, aí vira aquela história da escolha de Sofia. Então já tem casos de pessoas que estavam internadas. Isso eu escutei entrevista ontem no rádio. A mulher estava internada, mas ela melhorou. Ao melhorar, ainda não estava totalmente boa, mas só de melhorar, já tiraram ela para botar outra pessoa no lugar. Então a questão é a transmissão em si. Exatamente. A transmissão é que é o grande problema. Até porque, né, querido Arnaldo, endossando o que você está dizendo, a gente tem você, porque você é um jovem, né? Apesar de toda essa expertise e essas décadas dentro do turismo, assim, tem essa genialidade, né, e essa força junto aos guias, né, que você fez um trabalho muito importante durante a pandemia, inclusive queria te parabenizar, levantando essa bandeira, né, porque o turismo foi literalmente abandonado. Nosso querido embaixador de turismo do Rio de Janeiro, com muita maestria. Resiliência. Não é? Maravilhoso. Eu acho que é exatamente isso que você disse, até porque a gente pode transmitir a doença, né? Tê-la enfim, não entrando no mérito da saúde, porque eu não sou da área, estamos falando de turismo, mas você pode ser um transmissor e pegar e não necessariamente apresentar sintomas. Então, é uma doença tão complicada, né, que ela realmente exige que a vacinação seja feita de uma forma mais macro, né? O profissional de turismo, especialmente o guia de turismo, para ele estar com um grupo de turismo, ele tem que estar vacinado. Ele não pode estar suscetível a uma situação, né, dele poder pegar uma doença através de um passageiro ou através de um fornecedor. Fantástico, Arnaldo. Parabéns, porque é isso que a gente tem que fazer. É trabalhar agora em prol dessa vacina, né? Agora, me diga uma coisa. Você tem alguma dica assim, do que fazer enquanto esse movimento não volta ao normal? Tem alguma dica para que as pessoas estão, né, naquela situação? O que eu faço agora, né? O que eu posso fazer nesse momento? Então, Viviane, o secretário de turismo do nosso município, da capital, no Rio de Janeiro, Cristiano Beraldo, é uma pessoa que eu não conhecia. A gente se conheceu num evento em dezembro do ano passado. E logo depois do evento ele me chamou para dar uma volta aqui na cidade do Rio de Janeiro para conhecer melhor os problemas que o turismo enfrentava na cidade. E em função desse contato que a gente teve, de um conhecimento, e um acabou conhecendo melhor o outro e respeitando, e eu vou dizer assim, gostando um do outro pela maneira que a gente vem se comportando, ele me convidou para assumir a coordenação de operações turísticas da Secretaria Municipal de Turismo. Muito bom. Então, a primeira coisa que eu disse para o Cristiano foi que a gente já perdeu, no ano passado, de abril a dezembro, a gente perdeu a possibilidade de aproveitar esse momento tão de baixa do turismo para arrumar a casa. O turismo ele já vinha acontecendo,
mas a operação turística, ela sempre foi aos trancos e barrancos. Sim. O guia, o motorista, essas pessoas que estão na rua, o próprio guarda municipal, sofrem no dia a dia uma cidade que se vangloria de ser bonita por natureza, mas de não ter uma infraestrutura turística preparada para receber esses visitantes. Exatamente. E aí eu falei para ele, olha, eu acho que o que a gente tem que focar é na arrumação da casa. A gente tem que dar condições, a gente tem que aproveitar esse momento para que quando a gente tenha uma retomada de verdade, a nossa cidade esteja preparada com uma infraestrutura capaz de dar a esse visitante a melhor das experiências na cidade que a gente tanto chama de maravilhosa. Então, o que a gente está buscando agora é exatamente aproveitar esse momento para arrumar a casa. O Cristiano Beraldo, nosso secretário de Turismo, ele tem feito muito esforço e eu tenho acompanhado muito de perto isso, para poder fazer uma concertação com outras secretarias, com outros órgãos públicos. Nós já tivemos reuniões com a cúpula da Guarda Municipal, com a cúpula do BPTUR, com o secretário de Ordem Pública, que coincidentemente é amigo, a mãe dele estudou comigo, uma pessoa que está enfrentando um desafio muito grande, o Breno Carnevale, num momento como esse maluco que a gente está vivendo. Então, ele tem mais um desafio a mais dentro de todos os outros que já existiam, na assistência social, na conservação, onde tem um outro guia lá na Secretaria de Conservação, Rodrigo Winterstein. Ou seja, fazer essa concertação para que a gente comece a fazer ações dentro da cidade do Rio de Janeiro que visem organizar, ordenar a cidade para o momento em que essa retomada de verdade aconteça, para que a gente possa estar preparado para receber esse turista. Porque eu posso falar por experiência própria, que às vezes a gente tem operações não só de navio, como já foi citado pelo Augusto aí, mas de grupos de incentivo, que são aquelas empresas que convidam seus melhores clientes ou melhores funcionários que bateram meta lá de fora e vêm às vezes com 100, 200, 300, 400, 3.500, sei lá, quantos forem. São operações grandiosas. Às vezes você sai para fazer um passeio com 10, 11, 15 ônibus. E aí, aonde para, onde faz o embarque, onde faz o desembarque, onde esse ônibus espera enquanto você está fazendo uma visita. Ou seja, todo esse operacional do turismo é aquilo que a gente tem que focar nesse momento para a gente poder dar condições dessa cidade promover a melhor das experiências. Não basta ela ser bonita, não basta ela ter atrativos importantes, interessantes, que todo mundo um dia quer visitar, mas ela precisa dar condições dessa pessoa chegar e sair daqui dizendo, vale a pena. Porque a propaganda boca a boca é a melhor que tem, é a mais confiável. Uma pessoa que saia daqui uma experiência negativa vai fazer com que 11 não voltem, não venham. Uma que saia com uma visão, uma experiência positiva, trará somente 3, 4. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente precisa fazer e a gente já perdeu muito tempo no ano passado disso, com relação a isso, e agora é a hora da gente buscar esse resultado. Exatamente, não é? Essa entre-safra ela serve para a gente arrumar a casa em todos os aspectos, né? Até porque, na verdade, o nosso Rio de Janeiro, né? Quem é de turismo sabe, ele antes dessa pandemia, né? Ele era visto como uma cidade perigosa. Ele não está entre as 10 cidades mais perigosas do Brasil, não é verdade? Por que porque a mídia, o Rio de Janeiro, ele é a vitrine do Brasil. Então, tudo que acontece aqui, se acontecer um furto ali, se agora alguém pegar minha bolsa, isso vai ser documentado e possivelmente vai sair no jornal. Estou te dando um exemplo figurativo. E isso não acontece em outras cidades, né? E as pessoas, quando a gente fala que a gente é do turismo, que o Rio de Janeiro não está entre as cidades entre as 10 mais perigosas do Brasil, as pessoas não acreditam. E os números mostram isso. Hoje a gente tem aí o nosso país, infelizmente, maculado, né, pelo fato, a nossa imagem junto ao Covid, né? Então, há de se investir não só na vacina, acredito eu, mas também numa campanha, né, lá de fora para dentro, enfim,
para mudar um pouco essa imagem do Rio de Janeiro. Eu sei que, de fato, está acontecendo isso, eu não vou entrar em questões políticas, mas eu acho que, de fato, isso está repercutindo porque está sendo falado, né? Estou aqui eu de máscara, mas a gente vê aí muitos gestores que não são a favor, eu não vou entrar nesse mérito político, né? Isso que está maculando a nossa imagem perante os outros países, né? O nosso país, de alguma forma, não está sendo visto de uma forma positiva, isso atrapalha o nosso turismo sempre, né? Porque tudo atrapalha o nosso turismo, e que a gente consiga, né? Essa vacina, que a gente consiga investir mais, procurar ter no poder do voto, que é a única coisa que o brasileiro tem, né? De votar, com essa consciência que a gente tem que votar e procurar ter essa visão, né, de que o nosso Rio de Janeiro é uma cidade, é a cidade maravilhosa, continua sendo, mas que ela precisa ter essa imagem também, né? Não adianta eu, você, nós, embaixadores de turismo, apaixonados pelo Rio de Janeiro, né, fazermos esse trabalho efetivo aqui dentro, se a imagem lá fora que a gente tem não é essa, né? Então a gente tem que transformar também isso de uma forma mais macro, né? Mas eu não vou entrar em questões políticas que não tem ao caso, né? É que nem você falou, a gente toma injeção do lado direito ou do lado esquerdo desde que a gente tome a vacina. Eu adorei isso. E nesse caso não tem centro, hein? É de um lado ou é do outro. Não é verdade? Então, né, a gente está aqui para falar sobre o turismo de uma forma geral. Querido Arnaldo, Maurício Werner está aqui também. Bem-vindo, cidade que precisa de muitos cuidados especiais, é verdade. Nossa querida Aline Turgais, concordo, Vivi, nossa imagem vai ter que ser melhor Brasil afora e mundo afora para que os turistas queiram ter vontade de vir aqui. Pois é, tem que ter um trabalho integrado ali, né, entre as autoridades. Você sabe que tem uma coisa interessante, Viviane, quando a gente fala de arrumar a casa, fazendo uma analogia, quando você chama alguém para jantar na sua casa, você fica que nem um doido querendo arrumar tudo, para deixar tudo bonitinho, porque você quer que a pessoa se sinta bem na sua casa. Sim. Não adianta a gente só convidar as pessoas. Porque se você convidar e a tua casa não estiver arrumada, são mais pessoas a ver que a casa não está arrumada. É verdade. Então, você precisa convidar, óbvio, que é a parte promocional, divulgar e tal, que isso não tenha dúvida que tem que ser feito, mas não adianta você fazer só isso. A arrumação da casa é vital para que, quando você convide, a pessoa saia daqui com essa visão positiva. Então, eu acho que durante muito tempo, as pessoas só falam de promover, promover, promover. Participar de feiras, né, aquela coisa toda. Não quer dizer que a gente não tenha que fazer isso. Sim, sim. Mas quando você arruma a casa, você passa a ter também uma mídia positiva natural. Natural, verdade. Barata. Porque se você está fazendo coisas positivas naquele teu município, na estrutura, as pessoas vão comer. A própria imprensa vai falar bem, as pessoas vão falar bem, isso vai repercutir. No mundo da mídia digital, a gente falaria que é uma propaganda orgânica, né? Porque você vai falar para você, naturalmente, vai elogiar a sua cidade para outras pessoas sem ter essa necessidade. Então, é de fundamental importância mesmo a gente arrumar a casa, né? O Rio de Janeiro precisa mesmo dessa organização. Precisa muito, Arnaldo, que você, que agora está mais à frente do turismo, né, erga essa bandeira por nós. A gente ficou um pouco órfão, né, com N situações, tentando trabalhar em prol do turismo, né, enfim, situações peculiares, a gente sempre tentando os agentes de viagem, as associações, a BAB, Sindetur, tentando linhas de crédito para agentes de viagem, tentando diminuição de impostos. Quer dizer, na verdade, todos nós não paramos durante a pandemia, né, tentando beneficiar o turismo de alguma forma, mas a verdade é que a gente ficou um pouco órfão, né? Nós ficamos um pouco abandonados e um pouco deixados de lado naquele momento em que o turismo é a ponta da pirâmide, né? Eu não gosto de falar esse nome porque me remete mas o turismo é o petróleo, né? Ele é o nosso petróleo, sem dúvida nenhuma, não é verdade? O Maurício Werner está aí acompanhando a nossa conversa.
Sim, E enquanto o Maurício estava lá na Rio Tour, sim. a gente conseguiu desenvolver algumas coisas bem interessantes junto com a Associação Ligia, lá os guias e tal, sempre olhando com esse olhar de dar melhor condições na cidade para os visitantes e tudo mais. Agora, quando você fala de estarmos órfãos, é importante dizer que o Maurício estava na Rio Tour e durante a gestão do Crivella, a Secretaria Municipal de Turismo foi praticamente extinta. É óbvio que o Maurício não tem culpa nenhuma, Não, mas mas o Maurício fez um trabalho belíssimo, né? exatamente, Parabéns exatamente. que não pagou, É né? A como se gente estivesse carregando dois pesos nas costas quando devia estar é, carregando só o dele, entendeu? literalmente sem verba e botando o Rio de Janeiro num patamar, né, Sim, inigualável. Assim, parabéns, Maurício, exatamente. pelo seu trabalho, né? Então, parte do trabalho que o secretário Cristiano Aham. Beraldo está tendo, e logicamente eu faço parte da equipe também, é de reconstruir uma secretaria de turismo. Então, eu quero aproveitar o momento para dizer o seguinte: a secretaria foi praticamente extinta, ou até mesmo extinta, quando começa o governo Eduardo Paes, em janeiro, a gente não tinha um lugar para a secretaria estar. A gente conseguiu uma sala minúscula lá no CAIS, que é o centro administrativo, lá no centro da cidade, e agora a gente conseguiu um espaço maravilhoso, que ainda está sendo preparado. E quem não conhece ainda, as Casas Casadas, ali em Laranjeiras, que é onde está hoje a Rio Filme, é uma casa belíssima, histórica, que foi recuperada, foi feita uma reforma linda nela. E aí a Rio Filme está no segundo andar e o terceiro andar estava sem uso. Então o terceiro andar será inteiro da Secretaria Municipal de Turismo, está sendo reformado, pintado, está sendo preparado para assim que tiver tudo certinho, todo mundo vai ser convidado para conhecer a nova sede da Secretaria Municipal de Turismo. Eu dei um pontapé inicial e agora a gente já está contando com várias doações. A gente está construindo uma biblioteca técnica na Secretaria Municipal de Turismo para qualquer estudante de turismo, de guia de turismo, para qualquer pessoa interessada que queira pesquisar qualquer coisa, vai ter isso lá também. Muito Isso bom. fora tem um ambiente bacana, num prédio histórico, localizado num lugar bacana também. Então, assim, a reconstrução está sendo nesse sentido, inclusive física. Então, a gente realmente estava órfão e agora a gente quer realmente dar paternidade e maternidade para o turismo da cidade do É, Rio de Janeiro. exatamente, Né? Arnaldo. Por isso que a gente precisa de pessoas como você, mais do que nunca agora, né? Nosso querido Baiabuatê, vice-presidente dos embaixadores do Rio de Janeiro, colocando aqui, o governo Crivella não deu a devida importância ao turismo, a gente sabe disso, a gente quase não teve um carnaval, né, que é o maior espetáculo do mundo, que aconteceu em cima da hora, e que o carioca ele é tão apaixonado por natureza que foi uma festa belíssima, né? Não atrapalhou em nada, mas quase que, né? E aí Maurício Werner colocando aqui um prédio de 4 andares do Brasil, que é sobre isso que você está colocando aqui, essa nova reconstrução do turismo, né? Baiá colocando aqui reconstruir o turismo. Eu acho que é isso, querido Arnaldo. Eu acho que gente de turismo é que entende de turismo, sabe? Quem isso é fundamental. Não adianta você colocar uma pessoa que não entenda, que não está no nosso meio, que não entende os nossos problemas, os nossos anseios e as nossas necessidades para cuidar dessa área. Essa área é uma área que só vai cuidar quem entende. E você entende com muita maestria, sempre levantou, né, com essa força, né, dos guias de turismo e agora podendo ajudar de uma forma maior ainda. A gente só tem a agradecer, a gente conta muito com o seu apoio. Querido Baiabuatê está agradecendo aqui a sua presença, a gente conta muito com o seu apoio, né, e de todos os cariocas, sobretudo de todos nós, para a gente ter essa consciência, né, de que o nosso Rio de Janeiro vai melhorar, né? A gente tem que ter perseverança, a gente tem que torcer pela vacina e a gente tem que, sobretudo, aprender a votar de forma correta, né? Baiá está parabenizando aqui o prefeito Eduardo Paes, né, pela sua nova gestão, né? Afinal de contas, Eduardo Paes é um grande apaixonado pelo Rio de Janeiro, nosso prefeito, né, atual. Querido Arnaldo, assim, seria a última pergunta aqui da nossa live.
Na Secretaria Municipal de Turismo, em particular na sua área, a coordenação de operações turísticas, deixa eu só ler aqui, a coordenação, qual seria o planejamento da coordenação de operações turísticas, né? Quais os projetos que já estão em curso e como é que você vê o turismo nessa nova gestão do Eduardo Paes? Então vamos lá. É lógico que a gente também não quer falar de coisas que ainda não estejam de verdade acontecendo, porque a gente está no meio do terceiro mês de 4 anos de gestão. Mas, assim, tem muita coisa para acontecer. O que eu posso adiantar é que quando a gente fala de arrumar a casa, a gente já está fazendo intervenções, por exemplo, em primeiro lugar, por motivos óbvios, ali na Praça São Judas Tadeu, no Cosme Velho, em frente ao trem do Corcovado, porque esse ano a gente comemora os 90 anos do Cristo Redentor. Então, como parte das celebrações desse aniversário, a gente quer tratar aquela área do Cosme Velho, onde tem o acesso ao trem do Corcovado, como uma área modelo para a gente poder depois expandir para outros atrativos turísticos. A intervenção vem no sentido de ordenar aquele ambiente, ordenar a área de embarque e desembarque de todos os veículos de turismo, o acesso das pessoas, para que aquele lugar seja bom para o turista, para quem trabalha com turismo e para quem mora naquele lugar. Então, a ideia é a gente já fazer uma intervenção, e já começou, essa intervenção já teve início. Então, esse é um primeiro lugar. Um segundo lugar que está sendo muito olhado com muito carinho pelo secretário, e é óbvio que muito por uma influência minha, porque no final de 2019 a gente fez um match funding pelo BNDES, um programa chamado BNDES+, para restauração e preservação da escadaria Selarón, que hoje é o terceiro ponto mais visitado da cidade. Sim, belíssimo. Então a gente também está preparando uma intervenção naquela região para a gente melhorar o acesso e o fluxo dos turistas, para dar não só mais segurança, mas para poder as pessoas também passarem por aquele lugar de uma maneira mais suave, mais bacana, mais positiva. A gente também está olhando, e junto com a Associação Liguia, da qual eu sou presidente licenciado, mas é um trabalho que já tinha começado lá com o colega Christian, e está tendo continuidade, que é a quantidade de ônibus que vem de outros estados e outros municípios também, mas principalmente de outros estados, todos os finais de semana, e que entram na cidade de qualquer maneira, operam de qualquer maneira, estacionam de qualquer maneira, e a gente está aí buscando um ordenamento. A ideia, inclusive, é a gente criar alguns hubs turísticos para que esses ônibus possam ficar nesses hubs, que sirvam de terminais turísticos, para que dali serviços e transporte, essa coisa toda possa acontecer de uma maneira mais organizada. É uma coisa que nunca foi feita, nunca se olhou para esse tipo de turismo, mas a gente também está mexendo nisso. Tivemos já reuniões com algumas agências do receptivo internacional, tivemos reuniões com o pessoal de transporte turístico aqui da cidade do Rio de Janeiro, tivemos reunião com algumas empresas da área de sightseeing, que é aquele tour regular que acontece todos os dias. Ou seja, a gente tem procurado escutar a demanda desses segmentos todos, para a gente poder não ficar inventando a roda, simplesmente fazer a roda girar. Então, isso está sendo muito importante. Estamos participando ativamente do plano estratégico da cidade, que é o plano de governo para esses próximos 4 anos. Então, a Secretaria de Turismo está participando de uma maneira bem efetiva do plano estratégico da cidade para os próximos 4 anos, e também uma intervenção nos aeroportos, que são as portas de entrada da cidade. Hoje, o Santos Dumont, muito mais do que o Rio Galeão, mas o Rio Galeão, em breve, também a gente espera que volte a funcionar com bastante movimento, e para isso a gente também tem que criar um certo ordenamento, porque a pessoa não pode chegar na cidade e dar de cara logo com uma bagunça tremenda. Tem que ser aquele primeiro impacto já deixa marcas. A gente quer que deixe tatuagens, não deixe cicatrizes. É verdade. Então, É aquele velho ditado que a primeira impressão é a que fica, não é verdade, Arnaldo? Exatamente. É verdade mesmo, né? Daí eu estou fazendo uma pergunta com relação aos postos de informações turísticas. Boa pergunta. Dayá, o secretário está muito preocupado com todos os postos.
não só de botar eles em funcionamento, mas de botar eles em funcionamento de uma maneira mais profissional, mais de acordo com o que a gente realmente precisa. Então, existe a possibilidade da gente estudar empresas que possam assumir tipo uma concessão para poder gerir esses espaços, onde a gente possa ter patrocínio de empresas ligadas ao turismo para poder gerir o negócio, porque ficava muito amarrado, engessado, dentro das possibilidades que a Rio Tour, a Prefeitura e hoje a Secretaria de Turismo tem para poder tocar o negócio. Mas a ideia é que a gente tenha, inclusive, não só pessoas, estagiários, mas que a gente possa colocar, inclusive, guias de turismo trabalhando dentro desses postos, para que tenham informações com mais conteúdo, que a pessoa se sinta realmente bem recebida quando for a um posto de informação. Então, é uma coisa que tem preocupado muito o secretário de Turismo e certamente em breve a gente também vai ter novidades quanto a isso. Eu acho que isso já deve estar fazendo parte dessa arrumação de casa, não é verdade? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, eu posso até adiantar que a gente já conseguiu dar alguns passos à frente para poder, junto, por exemplo, ao Aeroporto Santos Dumont, a gente fazer com que esse posto de formação não seja tão isolado do movimento, que as pessoas tenham um acesso mais próximo. Ou seja, eu não quero também aqui dizer coisas que vão acontecer, mas que ainda não aconteceram, porque a gente... mas existe uma conversa muito forte com relação a isso. Não, a gente está vivendo um dia após o outro, né, Arnaldo? A verdade é essa, né? Então a gente não pode... as ideias existem, a vontade de fazer também, né? Que tudo flua da melhor forma possível, né? E que bom, né? Que você está dentro dessa gestão, porque você sempre foi um idealista, sobretudo, sempre apoiou não só os guias, como o turismo de uma forma geral, é um grande apaixonado pelo Rio de Janeiro, é um embaixador de turismo do Rio de Janeiro, e a gente precisa disso agora, né? E sobretudo, eu acho que essa live, né, que a gente está nesse momento com tantas incertezas, né, que está tudo tão preocupado com o futuro, você deixou uma grande mensagem de otimismo para todos nós, né, mostrando que as coisas estão acontecendo, né? E claro, é como você disse, a gente não pode prever o futuro, né? Mas que já existe toda uma idealização e um planejamento para que o setor de turismo melhore de uma forma geral, existe. E é isso que a gente queria escutar e é nisso que a gente acredita. Vai abater endossando aqui, dizendo que Arnaldo é gente que faz. Viviane, eu faço questão de fazer um comentário, porque, assim, quando o Maurício Werner estava na Rio Tour, eu costumava dizer que, na minha opinião, a presença do Maurício na Rio Tour era a única notícia boa que a gente tinha no governo passado. E não é porque é o Maurício, mas é porque eu acho que pessoas do ramo, quando conseguem assumir postos no poder público, a gente consegue influenciar de maneira objetiva tudo aquilo que precisa ser feito. Então, na verdade, eu acho que não é pelo Arnaldo, mas eu acho que o trade turístico da cidade do Rio de Janeiro deveria se orgulhar e parabenizar o secretário Cristiano Beraldo por ter me colocado ali. E eu quero servir de um instrumento, de um canal, de uma ponte para todo o trade, para poder a gente ter o poder público junto à iniciativa privada, porque não adianta o Arnaldo chegar para o secretário e dizer assim, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Sim. Eu quero trazer as pessoas que estão envolvidas para poder escutar diretamente das pessoas. E eu não me lembro da gente ter alguém do ramo numa posição como a que eu estou agora, que é a coordenação de operações turísticas. E por isso eu digo, abuse e use. Abuse e use, porque vamos aproveitar esse momento. Não, exatamente. Porque é único. Não, e foi o que a gente até conversou no meio da live, né? O setor de turismo ele é tão específico que só quem é do meio de turismo entende os problemas realmente que nós passamos, né? E isso foi uma coisa que o Maurício Werner já é
professor, já tem essa expertise, assim como você, assim como nosso querido Baia Boatê. Então, a gente tem aí muitas pessoas de turismo que possam agregar, que possam vir agregar também. O Baiá está reclamando. Já tivemos, sim, Baiá. O Baiá já teve na Turismo, sim, com certeza. Baia é maravilhoso, é um apaixonado do Rio de Janeiro. Desculpa. Eu sou uma grande fã, eu sou suspeita, né? Aliás, eu costumo dizer que ele é uma fábrica de criatividade, porque as lives dos embaixadores, todas as ações dos embaixadores, ele sempre tem essas ideias, ele não para de criar. Baiá já escreveu mais de 40 livros, eu tenho um grande orgulho de dizer que ele foi meu professor e ele que me formou em turismo, né? Em 1997. Né, que eu virei uma turismóloga naquela época, com muito orgulho, e hoje eu tenho essa possibilidade de poder trabalhar com um grande amigo, do qual eu tenho uma profunda admiração, que se tornou um amigo também. Né? Aline Turgade colocando estudos muito felizes e aliviados de ter o Arnaldo do lado de dentro. E é isso, né, Arnaldo? A gente já deixou evidente que, né, o turismo é de gente de turismo, não adianta, né? Só quem entende de turismo é só quem é de turismo, né? Parabenizando aí nosso querido Baia Boatê, parabenizando aí nosso querido Maurício Werner pelo trabalho belíssimo, ratificando o que você disse, trabalho incansável que ele fez, né? Se reinventando num cenário em que ele não tinha praticamente nem verba para fazer tudo aquilo que ele fazia. Então, são por mais pessoas assim como você e que a gente precisa para o nosso turismo se movimentar, para essa indústria se movimentar. Né? Então, a gente vai chegando, infelizmente, no finalzinho do nosso bate-papo. Foi um grande prazer, foi um enorme prazer. Né? Em breve, boas notícias. Né? Eu acho que mesmo dentro desse cenário que a gente está, a gente vai sair dessa live com uma visão mais otimista. Augusto está falando que Arnaldo vai acabar virando Mengão. Não vai virar, não, Augusto. Não tem como. Tá? Não tem como. Foi um enorme prazer poder entrevistar. Tá? Agradeço mais uma vez em nome dos embaixadores, agradeço sempre ao idealizador disso tudo, que é o nosso querido vice-presidente dos embaixadores do Rio de Janeiro, Baia Boatê. Agradeço a todos queridos que estão aqui, queridos amigos do turismo que estão aqui nos assistindo. Agradeço ao nosso querido Arnaldo por esse excelente trabalho, com essa maestria, com essa doação, com essa força, né, junto ao nosso Rio de Janeiro. E a gente sai daqui mais leve, né, acreditando que a gente tem aí uma prospecção positiva para o nosso Rio de Janeiro. Estão brincando o tempo todo com você aqui, falando flugão, né? Eu também sou fluminense, também estamos juntos. Querido Arnaldo, suas considerações finais. Então, Viviane, hoje é dia 18, né? Dia 21 de março de 2020 foi o meu último trabalho com turismo de maneira oficial. Né? A gente está aí realmente há um ano nessa situação e é muito complicado porque, com relação aos guias de turismo, a gente conseguiu aprovar 2 leis de auxílio emergencial para os guias, uma no município, outra no estado. Essas leis não foram pagas. No município, a gente está aí já na secretaria tentando uma solução, mas não está fácil. No estado, a lei é uma lei, inclusive, mais objetiva, mas até hoje nada. Eu sei de muitos guias que estão passando, não estão passando dificuldade, não, estão passando necessidade. Assim como várias empresas, ou algumas que já fecharam e outras estão tentando sobreviver. E sobreviver é a chave do negócio agora. Antigamente a gente dizia quem viver verá, agora é quem sobreviver verá. Exatamente. Então uma loucura isso. Mas assim, a única coisa que pode servir é a Gabriela Codazzi, que é a nossa atual secretária-geral da Liguia, falando que a Liguia está fazendo uma campanha agora de cestas básicas para os guias que estão precisando aí. Então, fica aí uma divulgação para quem quiser e puder ajudar. Mas eu acho que o que tem que ficar de resultado é de que as pessoas podem ter certeza que dentro da Secretaria Municipal trabalho não vai faltar, a gente está lá correndo muito atrás para poder conseguir chegar na frente. Mas enquanto a situação é do jeito que está, vamos respeitar as decisões que estão sendo tomadas
pelas autoridades. É muito provável que esse final de semana a gente tenha que entrar com novas restrições. A situação não está fácil, está muito complicada. A gente está passando dos 3.000 mortos diários no Brasil. A média de mortes ultrapassou os 2.000 diários. É uma coisa muito louca. Então, no momento, quem puder, fique em casa. Quem não puder, saia, mas saia com todos os cuidados necessários. Máscara, álcool gel, distanciamento. Eu vejo muitas pessoas que até estão de máscara, mas elas tiram a máscara para falar. Eu não entendo isso. Não é exatamente na hora que fala que tem que estar com a máscara. Então, assim, ter essa consciência agora, que é uma consciência de coletividade, da gente entender que é o papel de cada um que pode interferir no resultado final. E como eu disse, se até então os exemplos que vêm de cima não eram os melhores, agora, nesse momento, que a gente tem visto é que prefeitos e governadores estão assumindo a responsabilidade para cuidar do problema. E eu acho que, assim, vamos respeitar isso daí, vamos entender que se hoje a gente não conseguir ganhar o nosso pão, a gente está preservando vida para poder chegar um pouco mais na frente e poder trabalhar com uma certa segurança. Então, assim, eu acho que essa consciência que as pessoas têm que ter e entender que eu não sou médico, eu não sou da ciência, eu sou jornalista, guia de turismo, estou há 30 anos no mercado, então no turismo eu posso interferir. Mas se vier da ciência, eu acho que é assim que a gente tem que agir para poder a gente encurtar esse tempo de solução. Perfeito, querido Arnaldo. Foi um enorme prazer, tá? Lembrando que qualquer pergunta que vocês queiram vir a fazer, a Ana vai estar disponível no Instagram. Gabriela deixando um recado aqui, entre em contato com Liguia, tá? O pessoal de turismo ali, que é Lima, Índia, Golf, União, Índia, Alfa, @ligia.org.br, tá? Para o que vocês precisarem, né? Máscara, álcool gel, conscientização, né? Vacina já. E obrigada mais uma vez, querido Arnaldo, porque a gente sabe que gente de turismo luta pelo turismo. E é isso aí, é o que a gente falou de máscara. E hoje tem máscara de qualquer jeito, né? Eu estou com essa aqui, que ela é 3D, então ela permite que eu respire, que eu fale, não me atrapalhe em nada. Às vezes até eu esqueço e fico com ela dentro de casa, né? E é isso, essa conscientização que a gente tem que ter, né? De ter esse eu faço aqui já um convite. Vamos fazer tudo certinho, tudo direitinho, para que no Carnaval de 2022 a gente tenha um grande baile de máscaras. Maravilhoso. Com certeza. Teremos, se Deus quiser. Querido Arnaldo, foi um enorme prazer. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada mais uma vez, Baía Boatê. Essa é mais uma live dos embaixadores do Rio de Janeiro. Vou ficando por aqui, mandando um beijo para você em especial, agradecendo. E olha, a gente está junto aí e a gente vai superar isso tudo, né? E a gente espera muito que daqui a algum tempo, menos possível, né? A gente esteja aí conversando sobre grandes prospecções, sobre grandes ideias, né? Que isso tudo passe da forma mais rápida possível. Por enquanto, conscientização, né? Muita máscara, muito álcool gel, sem aglomeração, e a gente está aqui. Não é verdade? É isso. Com certeza. Vou fechar aqui a live de hoje. Muito obrigada, querido Arnaldo. Obrigada a Um todos. abraço, beijão. Um beijo e até a próxima. Valeu.